Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, né? Mais um dia, mais uma terça-feira que o Senhor nos concede, que bênção, né? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, né? Já estamos aí na metade do capítulo, indo por fim. Hoje pretendemos terminar esse capítulo 27, restando apenas o capítulo 28, para honra e glória do nome do Senhor, né? Glória a Deus. Então, Atos dos Apóstolos, eu vou continuar a partir do versículo 30, né? Só para a gente relembrar o que aconteceu, em que situação estamos aqui nessa saga aqui do apóstolo Paulo em direção à cidade de Roma. Ele já tivemos aí uma tempestade, né? Foi necessário tirar todas as jogar produtos na água, arriar os aparelhos, né? Essa parábola que eu estava atrás, eles arriaram os aparelhos, né? Deixaram aí, arriar os aparelhos nada mais é do que tirar o macho principal, do que tirar a vela principal. Devem ter tirado também a vela, aquela vela da frente, né? Eu não sei se vocês lembram aqui do desenho do nosso barco. Vou colocar aqui o desenho do barco para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. Então, só para a gente entender, né? Esse era o barco aqui, um barco que eu achei bem interessante, que ele bate com todo o nosso relato aqui. Então, ele tinha dois lemes na parte de traseira, né? Nós vimos que a popa é a parte traseira e a proa é a parte dianteira, né? A parte da frente. Essa aqui é a parte traseira e essa aqui é a parte dianteira do navio, né? Um desenho aqui só para a gente entender. Então, tinha âncoras na parte da frente, tinham lemes na parte de trás. Os lemes, né, os remos do leme, né, eles não tinham aquele timão, não tinham aquela roda aqui que a gente vê muito nos filmes, né, o capitão usava desses remos para comandar aí a direção do barco. Então eles arriaram os aparelhos, né, tiraram a vela grande, tiraram o mastro, jogaram, aliviaram o navio, jogando alguns equipamentos, alguns produtos ali que eles estavam, algumas cargas no mar, também lançaram a armação do navio, como nós vimos, e passaram dias e mais dias sem ver o sol, sem ver as estrelas, sem ver nada, sem saber, apenas viam que o dia estava passando porque anoitecia, mas não sabiam onde estavam. Naquela época eles não tinham bússola, não tinham outros equipamentos que nós temos hoje, ou mesmo outros equipamentos da época das grandes navegações, ali por volta de 1500. Eles não tinham, eles dependiam apenas do sol, da lua e das estrelas, né? E já passavam muito tempo que eles estavam assim. E Paulo, nós vemos que Paulo ali, ele, movido pelo Espírito Santo, ele se levanta ali e traz ânimo para todos. Ele fala que um anjo de Deus a quem ele servia disse que ninguém ia perecer, que Paulo ainda iria comparecer perante César, né? Que Paulo ainda iria comparecer perante o imperador romano, e que também todos que estavam nos navios, pela graça do Senhor, ele havia dado a vida de todos para o apóstolo Paulo, né? Ninguém ia perecer, contando que navegassem com Paulo. E Paulo faz essa exortação, né? Faz essa chamada aí de ânimo, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus, versículo 25, que sucederá do modo porque foi dito. E versículo 27, nós vimos que quando já passava da 14ª noite, né, após eles terem ali partido de bons portos, os marinheiros começaram a sentir que se aproximava de alguma terra, né? Eles começaram talvez a escutar ondas batendo ali em alguma terra, né, em alguma pedra, sentiram que algo se aproximava, meia-noite, né? Então eles devem ter escutado, porque tempestade, né, o céu todo encoberto, então eles não conseguiam enxergar nada, então eles sentiram ali, de alguma forma, que se aproximava de alguma terra. E nós vimos também que eles começaram a lançar ali um prumo, né, um equipamento de medir ali rústico, que eles mediam de formas de braçadas. Eles jogaram uma vez, mediram 20 braçadas. Pouco tempo depois eles jogaram novamente, mediram 15 braçadas. E vendo que estavam se aproximando de forma rápida, sem saber onde chegavam, né? Podia ser um local acidentado, um local com muitas pedras, ou podia ser uma praia também, eles não sabiam, né? Podiam encalhar também. Então eles jogam as âncoras, nós vimos que as âncoras ficavam na parte dianteira, mas eles jogam, né? O versículo 29 fala que eles jogam 4 âncoras da parte traseira, né? Da popa, né? Se eles jogassem da parte dianteira, talvez as ondas arrebentando ali na parte traseira do navio iriam arrebentar o navio. Então eles jogam na parte traseira do navio e não restava mais nada a fazer, né, com
o barco ali, de certa forma, parado, só restava orar para que rompesse o dia, né? Então, esse foi o nosso estudo do último domingo, né? Glória a Deus. E o versículo 30 fala que alguns marinheiros, eles tentaram fugir do navio. Versículo 30, ó, procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa. Então, lembrando que o bote, ele era puxado, né? Nós vimos que ele era puxado pelo barco principal, só que pela força da tempestade, pela força das ondas, esse barco estava, de certa forma, se chocando com o barco principal, né? Então, eles levaram esse bote para cima do barco principal e cingiram todos, né? Amarraram todos para que não se despedaçasse, para que não se quebrasse com o vento. Então, esses marinheiros aí, nós vamos arriar ali, a jogar mais âncoras, né, ali na proa, mas eles estavam querendo baixar o bote, né, estavam querendo fugir. Então, alguns marinheiros quiseram aí fugir, né, alegando aí com essa desculpa de que iam jogar mais âncoras na parte da frente do barco. Então, na verdade, eles estavam querendo fugir, né? E Paulo vai perceber esse plano de fuga no versículo 31. Disse Paulo ao centurião e aos soldados, ó, se estes, olha como essa palavra é forte, ó, Paulo segue à risca o que o anjo havia falado para ele. Ó, vamos ver o que o anjo tinha falado para ele, ó, versículo 24. Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Versículo 31, ó, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então, aqueles homens não podiam sair do barco. Deus tinha dado ali, mas eles tinham que navegar com Paulo. Se eles pegassem o bote e saíssem, eles não estavam mais navegando com Paulo, estavam navegando, eram agora duas navegações, né, dois barcos diferentes. Eles estavam navegando por conta própria. Eles tinham que estar com Paulo dentro do barco. Só assim eles seriam salvos. Então, Paulo segue à risca aqui a ordem do anjo, né, a visão que ele teve. Então, esse plano de fuga, ele avisa, né, ao centurião, ó, se esses homens saírem aí, dançaram. Então, a essa altura, a gente já percebe que Paulo estava dominando a situação. Não era mais o centurião, não era mais o dono do navio, o piloto do navio, o capitão, não era Paulo, né? Todos já tinham percebido isso, que Paulo era o homem que deveriam ouvir. Né? Tudo estava acontecendo conforme as palavras de Paulo. Eles navegaram contra as palavras de Paulo e se deram mal. O anjo falou que todos iriam viver e que todos iam dar, e que ia dar numa ilha, né? No versículo 26 fala que iam dar numa ilha. E à meia-noite eles já começaram a escutar aqui que chegou em alguma terra. Então, Paulo era o homem, Paulo era o que estava controlando a situação, né? Deus controlando através de Paulo, claro. Então, se eles saíssem do navio, eles não estariam mais navegando com Paulo, mas estariam por conta própria. Então, o centurião, versículo 32, o centurião e os soldados, eles escutaram Paulo, né? Correram lá e cortaram essas cordas, ó. Os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se, né? Então, eles deixaram o bote ir, né? Eles tiraram as pessoas ali, a palavra do Senhor não fala que ninguém foi, não fala se alguém foi nesse bote, então eles cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Então, é como se eles tivessem realmente liberado aí o bote, né? Tivessem jogado o bote também ao mar, né? Então, esses marinheiros, né, só para a gente lembrar, esses marinheiros daqui, do versículo 30, eles eram os tripulantes, a tripulação do barco. Lembrando que o barco, ele tinha Paulo, tinha Lucas, tinha Aristarco, tinham outros presos, tinha o centurião Júlio, com também seus soldados, e tinha a tripulação do barco, né, era um barco de carga. Então, tinha os marinheiros, né, tinham o dono do barco, o capitão e tudo mais. Então, foram esses que tentaram fugir, né, os marinheiros, a tripulação do barco. Então, eles ajudavam ali no manuseio do barco, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, cortaram as cordas, né, o barco aí, o bote se afastou, e significa agora que todos estão no barco principal.
Eles só dependem, só podiam contar agora com o navio principal, né? O bote salva-vidas tinha sido deixado aí para ir pelas águas, né? Então, todo mundo crendo em Paulo, né? Nas palavras que Paulo havia dito. Então, tudo que Paulo falou tinha acontecido até esse momento. Paulo pediu para eles não navegarem, eles navegaram, aconteceu uma tempestade, né? Paulo disse que todos iam se salvar, tinham que permanecer no barco, que eles iam dar numa ilha, deram numa ilha ali, deram no local, né? Eles iam no dia seguinte, que era uma ilha, e se saíssem do barco, eles não iam sobreviver. Então, eles começaram a perceber aí que Paulo era diferente, né? Começaram a confiar em Paulo, né? O Senhor a quem Paulo serve ia salvar ali todos, conforme as palavras do anjo de Deus, né? Glória a Deus. O versículo 33 fala que enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Olha aí, né? Paulo tinha certeza, né? Às vezes a gente olha para as situações que estão acontecendo, né? Olha para os problemas, para as notícias e se desespera e tira o foco de Deus e coloca o foco no homem, mas Paulo aqui, ele continua com o foco no Senhor. E ele chama o pessoal para comer. Vamos comer aqui, ó, já tem 14 dias que ninguém se alimenta. Diante da notícia de que estavam próximo à terra firme, as braçadas estavam menores, né, como a gente viu, 20, depois 15 braçadas, o dia já amanhecendo. Então, Paulo faz encorajar todo mundo aqui para comer alguma coisa. Interromper aquele jejum involuntário, né, ninguém queria estar de jejum. Eles, 14 dias que não se alimentavam, ou não se alimentavam direito, medo, incerteza, pânico, enjoo provocado pela tempestade, né, pelo barco ali sendo jogado para um lado e para o outro. Não tinham feito uma refeição decente em 15 dias, né, em 14 dias. Eles estavam, de certa forma, exaustos e debilitados, né, extremamente debilitados, né, apreensivos ali. Então, e Paulo chama, né? Paulo chama para vamos todo mundo se alimentar aqui, né? Então a confiança, né? A fé, a coragem e a certeza de Paulo ali no livramento do Senhor era sem igual. Você no meio de uma tempestade, sem enxergar nada ali, escuro, e Paulo descansando na promessa do Senhor, né? De que nenhum ali ia perecer, nenhum fio de cabelo ia se perder. Ninguém ia chegar careca, não. Ia chegar todo mundo, todos os fios de cabelo. Então, Paulo sabia, né? Paulo sabia que todos seriam salvos, mas os outros não eram crentes, né? Os outros eram pessoas que, talvez romanos, gregos, que criam em muitos deuses ali. Então, Paulo, a diferença, né? Todos ali sem comer, sem se alimentar, desesperados, e Paulo descansando no Senhor, né? Tranquilão, pedindo para todo mundo comer ali, certo de que o Senhor ia levar todos em segurança para a terra firme. Então, enquanto não amanhecia, Paulo fez isso, né? Exortou para que eles comessem algo. No dia seguinte, né? Possivelmente eles iam saber a situação e possivelmente eles teriam que talvez nadar, já que não tinham um bote mais, né? Talvez teriam que nadar ali do barco principal até a terra firme ali, e eles tinham que, de certa forma, estar mais fortes, né? Por isso que Paulo também os chama para se alimentar, né? Para as lutas que vão vir. O Senhor prometeu, mas ainda teriam as lutas ali que eles tinham que vencer. Então, Paulo exorta para que todos comam alguma coisa, né? Porque disso depende a vossa segurança. O que adianta Deus dizer ali, ó, vocês vão ser salvos, aí na última milha, no último quilômetro aí, na última nadada, eles estão sem forças, né? Então eles tinham que se alimentar para vencer essa etapa aí dessa saga, né? Então a promessa dada pelo anjo da parte de Deus a Paulo era que nenhuma vida seria perdida. Então vamos se alimentar para que
terminemos aí, que o Senhor cumpra a sua promessa. Lucas 21, 16 ao 18. Palavras de Jesus, né? Semelhante às palavras de Paulo. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, né? Jesus falando aqui, Lucas 21, é Jesus falando ali sobre o período da tribulação, período de grande tormento aí para a igreja, para as pessoas que ficarem aqui. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Então, palavras semelhantes aqui, né? Que aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, versículo 35, né? Paulo tendo dito isto, ele toma um pedaço de pão, dá graças a Deus na presença de todos e depois de o partir começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Então, Paulo ali fez ele tomou a iniciativa, né? Ele pegou um pedaço de pão, deu graças na presença de todos. Todo mundo ali viu esse gesto de Paulo, de dando graças a Deus pelo alimento. Apesar de tudo que estava acontecendo, Paulo dando graças a Deus, né? Muito significativo esse versículo. Porque a maioria das pessoas já tinha desistido de Deus, já tinha amaldiçoado a Deus, né? Como a mulher de Jó, né? Que tudo desabando ali na vida de Jó. E a mulher dele manda ele falar palavras contra Deus e morrer. Mas Jó continua firme ali, né? Nu vim ao mundo, nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Então eles tinham que comer, né? Necessário esse alimento aí. Caso fosse preciso nadar, como eu falei, nadar até a terra firme. Então eles não se sabiam, né? Se tinha um porto ali, estava tudo escuro, né? Se era uma ilha desabitada, se era rochosa, se tinha uma costa, se tinha uma praia, não sabiam de nada. Precisavam dessa força aí para nadar, para vencer a correnteza, né? Vencer as ondas. E, versículo 37, 266 pessoas estavam a bordo. 276 pessoas estavam a bordo. Então, como eu falei lá atrás, no estudo do sábado, se eu não me engano, era um número bem considerável para a época, né? Para essa época de Paulo aqui, era um número grande, né? Os barcos eram menores, a estrutura era menor, eram bem rústicos, né? Mas um número aí bem considerável de pessoas, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, essas palavras de Paulo aí, todos recobraram o ânimo, né? Todos se puseram também a se alimentar, né? Paulo dando testemunho. Tudo que Paulo fez aqui dentro desse navio foi dar testemunho de Jesus Cristo. Né? A palavra do anjo, essa exortação aqui que é necessário comer, Deus disse que ninguém vai perecer, que todos iriam chegar em segurança. Então, todas as ações de Paulo são para dar testemunho de Deus, né? São para dar testemunho de Jesus Cristo. Irmãos, comam, irmãos. Ninguém irá morrer, nem de fome, nem afogado. Vocês não estão diante da morte, mas da salvação. Um grande livramento da parte do Senhor, né? De certa forma aqui parafraseando Paulo, né? Então, parte o pão, dá graças a Deus, começa a comer, exemplo, todos se alimentam, todos ficam aí, recobram o ânimo, se põem também a comer. 276 pessoas aí, não sei, o alimento, ainda tinha alimento para essas pessoas, né? As cargas que foram jogadas ali ao mar não incluíam trigo, né? O trigo eles guardaram até esse dia aqui para se alimentar. E fé, né? Isso é fé, né? Como eu falei. Certeza das coisas, né? Sem fé é impossível você agradar a Deus. Então, isso era a fé do apóstolo Paulo, né? Ele tinha a fé salvadora, né? A fé que acredita, que confia no meio da tempestade, mas confiando em Deus, que Deus está no controle de tudo. Paulo se escondeu no esconderijo do Altíssimo, descansou na sombra do Onipotente, né? Ele tinha certeza de que era salvação, não era morte. Tudo se acabando ao redor e Paulo ali se abrigando, né? Descansando no Senhor, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Todos se animam, comem, se fortalecem. Após as palavras de Paulo, após a comida, né? E aqui ficou um ensinamento para a gente, porque a gente é levado a perceber que
o nosso corpo, ele precisa ser alimentado, alimento físico, assim como o nosso espírito também precisa de alimento. Então, as palavras de Paulo fortaleceram o espírito e a comida fortaleceu o corpo físico. Então, muitas pessoas dizem, eu não vou para o culto porque é a mesma coisa, né, repetitivo e tudo mais. A próxima vez eu vou, mas assim como a gente precisa de alimento diário para fortalecer o nosso corpo físico, a gente precisa do alimento espiritual para fortalecer nossa fé, nosso espírito. A gente está com os irmãos ali, a igreja é uma unidade, todos ali juntos, né? Paulo cita o exemplo do corpo, né? Do corpo humano, que o pé, ele sem a mão, né? Sem o ouvido, né? Sem o olfato, eles fazem parte são diferentes, mas fazem parte do mesmo corpo, todos se ajudando ali para o perfeito funcionamento do corpo. Assim, é a igreja do Senhor. Uns são apóstolos, uns são pastores, apóstolos, mas uns são pastores, outros são diáconos, outros profetas, levitas, outros têm dom de profecia, outros ensinam, né? Outros têm palavras de amor, outros têm palavras ali de encorajamento. Então, faça-se tudo para edificação. Quando se reunirem, né? Um tem salmo, um tem doutrina, outro tem variedade de dons de língua, faça-se tudo para edificação. Então, por isso que a gente se reúne como igreja, né? Porque é uma unidade diversa, né, diversificada, mas todos contribuem para o bem da igreja, né, todos contribuem para o crescimento da igreja do Senhor. Então, alimento físico e alimento espiritual, todo mundo ficou ali recobrado o ânimo, glória a Deus, glória a Jesus, né, e jogaram o restante do trigo fora, né, versículo 38. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar, né? Então, após fizeram ali como se fosse a última refeição, jogaram o restante do trigo no mar. Não sei por que jogaram, o navio estava parado, mas eles sabiam ali o que estavam passando, né? Melhor do que eu, glória a Deus. Então, o trigo tinha ficado até esse momento aqui e agora tudo tinha sido jogado ali no mar, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Eu acho que quanto mais leve o navio ficasse, né? Quanto mais leve, mais poderia talvez se aproximar da costa, né? O intuito deles, a gente vai ver no versículo 39, era chegar o mais próximo possível ali da costa, né? Até o navio encalhar. Quanto menos eles tivessem que nadar, melhor para eles, né? Então, o trigo foi jogado agora após terem comido, claro, o suficiente. Versículo 39, quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, né? Viu ali uma baía, né? Onde havia praia. Então, consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Então, realmente, esse fato de jogar o trigo, né, contribuiu para deixar mais leve o navio e eles podiam quanto mais, qualquer metro que eles percorressem, já seria bom, né? Dada a situação. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Tem um cara aqui, um estudioso chamado Stott, que ele fala o seguinte, sobre Paulo. Stott afirma que Paulo combinava a espiritualidade e o bom senso. Ele combinava fé e obras. Paulo acreditava que Deus cumpriria suas promessas e teve a coragem para dar graças na presença de pagãos. Mas a sua confiança e a sua santidade não impediram de ver que o navio não deveria se arriscar no começo do inverno. Ou que não se podia permitir que os marinheiros fugissem. Ou que a tripulação e os passageiros esfomeados precisavam comer para sobreviver. Ele era um homem de Deus e um homem de ação. Um homem do Espírito e um homem de bom senso. Eu vou tentar traduzir aqui para vocês isso que o Stott falou. Ó. Ele fala o seguinte, ó. Paulo combinava espiritualidade e bom senso. Então, ele sabia que Deus ia dar o livramento. Mas Deus dando o livramento não quer dizer que eles iam ele ia agir com imprudência. Então, se Deus falou, ó, ninguém vai perecer, nem um fio de cabelo vai se perder aqui, nenhum de vocês, todos vão chegar em segurança, mesmo assim, se Deus disse, então eu vou agir de qualquer jeito, né? Eu vou me jogar aqui na água, né? Deus disse que eu não vou morrer, eu vou me jogar aqui, Deus vai levando aqui, manda os seus anjos aqui,
e me leva em segurança. Não, Paulo, você tem que ter bom senso, né? Deus vai dar o livramento, mas você tem que ter o bom senso, tem que fazer a sua parte. Não é porque eu confio em Deus que eu vou tomar atitudes imprudentes. Uma coisa é confiar e ter fé, outra coisa é você tentar a Deus. Como, por exemplo, Mateus 4:5, né, que Jesus está ali no deserto, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou ele sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem, e eles vão te sustentar nas tuas mãos, para que não tropeces. Aí Jesus responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Deus havia dito que ia dar livramento, mas eles tinham que ser prudentes, né? Tinham que fazer a parte deles. Não é porque Deus ia dar o livramento, Deus, eu vou, nessa viagem aqui, Deus vai me dar o livramento, então eu vou puxar 180 km por hora aqui no meu carro aqui, porque Deus já disse que eu vou chegar no final aqui da minha viagem, então pronto. Não é assim. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção. Então, eles consultaram entre si, se não podiam encalhar ali o navio. Versículo 40, levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar. Então, levantaram ali as âncoras que foram jogadas na popa e deixaram o barco ir, largando também as amarras do leme. Então, eles tiraram ali o leme também, né? Levantaram os lemes, ou jogaram os lemes, e alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se à praia. Então, vamos entender esse versículo 40. Eles, amanheceu, eles viram, né, que havia uma enseada, né, que havia uma pequena baía ali nesse local, nessa terra que eles não identificaram, e eles fizeram o seguinte, ó, versículo 40, ó, levantaram as âncoras, então eles levantaram essas âncoras essas âncoras não estavam aqui, estavam na parte de trás, eles levantaram, eles largaram também as amarras do leme, então eles devem ter soltado os lemes ao mar, não sei, largar as amarras do leme, devem ter, ou levantaram os lemes também, pode ser. E alçando a vela de proa, então essa vela aqui já tinha sido jogada ao mar muito tempo atrás, né? Então eles levantaram apenas a vela da proa, né? A vela da frente. Então eles queriam que o navio apenas chegasse mais perto ali da terra firme, para que quando eles nadassem, eles tivessem que fazer pouco esforço, e dirigiram-se para a praia. Então, eles visualizaram, né, glória a Deus, né, visualizaram a terra, e era importante, né, esse reconhecimento, porque 14 dias que eles não sabiam onde estavam. Então, enxergaram essa enseada, um local bom para o navio parar, uma baía, né, vocês lembram ali do Rio de Janeiro, né, tem aquela baía ali, então eles acharam que seria bom ali parar ali, né, encalhar o navio ali. Então, discutiram, né, levantaram as âncoras, deixaram o navio ser levado pelas ondas, desamarraram o leme e levantaram apenas a vela da proa, né? Glória a Deus. E esse versículo aqui é interessante porque ele mostra, né, que existiam realmente duas velas no navio. A primeira tinha sido jogada no mar, como a gente viu lá no versículo 19, mais ou menos, né, 18, 19, e aqui a gente vê que existia ainda uma vela ali na parte da frente do navio, né, na proa. Muito semelhante realmente à nossa foto aí que nós estudamos, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? E só para a gente relembrar aqui o nosso mapa, eles estavam perto da ilha de Malta, né? Eles então tinham passado aí 14 dias sem saber onde estavam, e eles estavam agora na ilha de Malta, né? Essa pequena ilhazinha aqui, a gente vai já falar um pouquinho sobre ela, né? Então eles estavam aqui nessa ilha de Malta, né? Então essa linha tracejada aqui, né, que mostra todas essas ondulações, é justamente porque o navio estava sendo jogado de um lado para o outro, né? Então, quando foi à meia-noite aí do 14º dia, eles entenderam que estavam perto aí de algo aí semelhante a uma faixa de terra, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Versículo 41. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, né? A parte da frente encravou ali na terra, ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. Então acabaram encalhando, né, no local que eles tinham ali, que eles queriam, só que era um encontro de ondas, né?
duas correntes ali de ondas que se encontravam. A parte da frente ficou fixa, né, mas a polpa do navio ali já bastante castigada, né, então até o bote batia nela, a tempestade também, e acabou se abrindo, né, aí realmente agora eles iam a pique, né, se nada fosse feito. Então, dito isso, versículo 42, o parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Então, os soldados, os presos ainda estavam, eles não tinham deixado de lado as suas funções, né? Então, os soldados tiveram essa ideia de matar os presos. Ó, se eu vou nadar aqui, o preso também vai nadar. Então, como é que eu vou nadar e ficar de olho nele? Vamos matar esses presos aí. A maioria deve ser condenado à morte mesmo aqui. Muitos devem estar sendo levados para as arenas, né, para servirem ali de espetáculo, né, diante de leões, diante de gladiadores. Então, vamos matar esse pessoal aqui. Podiam, assim, se salvar sem ter que vigiar ninguém. Mas o centurião, ele se desfaz, ele impede, né, versículo 43, ó, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Então, os soldados, eles tiveram essa ideia de matar, né, mas o centurião, ele gostava de Paulo, né. Paulo tinha dado grande testemunho de Jesus Cristo nessa viagem, o sonho dele, o encorajamento. O centurião viu, né, que Paulo era diferente. Como é bom, né, a gente se mostrasse um discípulo do Senhor para pessoas que não creem, né? A pessoa olhar para você e dizer, rapaz, tem algo diferente em você, né? Então, esse algo diferente livrou Paulo da morte. Então, o centurião ele logo acabou, né, com esse pensamento aí de ninguém seria morto, né? Ele evitou que todos fossem mortos, que os presos fossem mortos. Paulo era um homem de Deus, né? Um homem diferente ali. Tudo que o centurião tinha visto, tudo que ele tinha ouvido, fez de Paulo ali uma pessoa muito relevante aos seus olhos. Sem falar que, eu não sei se essa situação aqui fosse peculiar, mas um soldado, se ele matasse um romano, né, talvez algum preso ali romano, se é um julgamento, ou talvez Paulo ainda ia ser julgado, por exemplo, tinha apelado para César, né, talvez se eles fossem descobertos, poderiam ter sido mortos também, não sei se essa situação permitia isso, né, eu não sei como era a lei romana nesse caso aqui, mas sei que foi impedido aí esse parecer dos soldados de matarem os presos, né. Então, o centurião falou que, ó, quem souber nadar, pode começar a nadar aí até a praia. Quanto aos demais, né, que não souberem nadar, versículo 44, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Então, quem souber nadar foi nadando, os que não souberam nadar foram agarrados em tábuas, os destroços do navio, né, o navio já estava se despedaçando, todos chegaram em terra firme, em segurança, né, cumpriu-se a revelação de Paulo. Os versículos 23, 24, 25 cumpriram-se, né? 26 também cumpriram-se. Então, foi somente por causa dessa liderança, né, dessa corajosa liderança de Paulo, sob a orientação de Deus, que essa viagem, né, que essa, não é nem viagem, mas que esse tormento acabou, né, chegou a um final satisfatório. Apenas o barco foi perdido, né, como Paulo havia dito. Nenhuma vida foi perdida, né? E o centurião teve um grande bom senso, justiça também, salvou a vida não só de Paulo, mas de todos os prisioneiros, né? Que bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Apesar de tudo, né, o que importa é a vida, né? Os bens materiais, eles conseguiriam novamente, mas as vidas que são preciosas para o Senhor, todas foram salvas. Fico imaginando se aqueles marinheiros tivessem conseguido fugir no bote. Será que eles tinham batido em alguma pedra, tinham morrido, né? A gente nunca vai saber, né? Que Paulo os impediu a tempo. No versículo 28, nós sabemos que a ilha em que eles chegaram era a ilha de Malta, né? Versículo 28, capítulo 28, versículo 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Glória a Deus
Glória a Jesus, né? Eu queria encerrar por aqui agora, né, para a gente não entrar no capítulo 28, mas eu vou mostrar algumas coisas, algumas notícias para vocês antes, né, antes da gente finalizar, antes da gente fazer a nossa oração, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Deixa eu projetar aqui. Então, eu vou projetar aqui Vou abrir um site que eu não sei se vocês já estão vendo aqui, mas eu vou abrir um site aqui. Ó. Glória a Deus. Pronto. Então, vou abrir o Google Maps. A gente dá uma olhada nessa ilha de Malta, né? Vamos dar uma olhada nessa ilha, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, a ilha de Malta está lá no Mediterrâneo. Ilha bênção, né? Bonita, né? Está aqui ó, na mesma posição da nossa imagem. Então, é essa ilha aqui, ó. Quando a gente dá um zoom aqui, ó, a gente vai dar um zoom aqui, ó, a gente percebe alguma coisa bem interessante aqui, ó. Aqui já tem, eu não sei se vocês conseguem enxergar, vou dar um zoom maior, já tem aqui, ó. Está um pouco claro aí, mas tem aqui, ó, Baía de São Paulo, né? O nome está em São Paulo, mas não tem problema, né? Então, bênção, né? Baía de São Paulo. E aqui nós temos, ó, bem aqui, Monumento de São Paulo, né, do naufrágio de São Paulo. Não sei se vocês conseguem enxergar, eu acho que se eu diminuir aqui o zoom aqui da tela, não sei, mas a gente consegue enxergar aqui, ó. Tem uma estátua, inclusive, né, em Malta, né, a gente está na ilha de Malta, eu vou projetar aqui para a gente, eu não sei se vocês, porque está um pouco pequeno, né, algumas pessoas estão vendo do celular, ó, projetando aqui o Google Street View, a gente consegue ver ó, que existe uma ilha, né? Você vê que tem uma baía, né? Tem uma enseada aqui. Então a gente vê que eles fizeram inclusive uma estátua aqui, ó. Tem uma estátua, eu vou dar uma olhada nessa estátua daqui a pouco, uma estátua de Paulo. Então possivelmente foram nessas águas aqui, ó, a estátua de Paulo aqui, ó. Ó, São Paulo, estátua de São Paulo, né? Então eles fizeram uma estátua, né? Fizeram aí um monumento, né? Então, possivelmente eles creem que foi aqui nesse lugar, né? Existe uma estátua de Paulo ali, né? E alguns relatos bíblicos eles pegaram o relato bíblico aí, né? Fizeram uma estátua de Paulo. E tem uma notícia que eu queria mostrar para vocês também. A ilha de Malta fica perto da Itália, né? Fica perto ali no nosso mapa que a gente estava seguindo, né? Então, a ilha de Malta, ela fica perto aqui do sul da Itália, né? Então, ela fica nessa parte aqui, perto da Itália, né? Da parte aqui da Cilícia, né? Palermo. Glória a Deus. Então, eu gostaria de ver agora uma notícia. Eu vou mostrar aqui uma notícia, só para a gente colar aqui a notícia, para a gente... Notícia do ano passado. Essa notícia diz o seguinte, ó, restos de navio que levava o apóstolo Paulo para Roma são encontrados perto de Malta. Glória a Deus, né? Então aqui eles falam que foi encontrado por essa fundação, uma fundação chamada Base, né, que é estudiosa ali, a Universidade de Malta, eles encontraram ali, através de mergulhadores ali, encontraram âncoras que datam do primeiro século. Ó, o fundador do local do Base, né, que é esse buscas, base buscas em inglês, né? Mas em português seria buscas, arqueologia, buscas e explorações da Bíblia. Então eles encontraram na ilha de Malta algumas âncoras do primeiro século encontradas nas localizações descritas pela Bíblia. Então que bênção, né? Que bênção quando a arqueologia ela acaba achando dados que comprovam a veracidade das Escrituras. Então, o livro de Atos já falava isso, né? E quando procuraram ali, acharam, claro que não vão achar, ó, Paulo esteve aqui, né? Mas acharam uma âncora ali do primeiro século e tudo mais, né? Que bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, a ilha de Malta, né? Tem uma estátua lá do apóstolo Paulo, né? Eles devem ter colocado antes de acharem qualquer evidência aí do naufrágio, e a Baía de São Paulo, né, a Baía que eles encontraram aqui, que é essa Baía aqui, né, talvez a mesma, né, que eles viram ali
imaginando aqui, né, talvez eles viram ali, ó, ali é bom a gente encalhar, né, como a gente leu aqui no relato bíblico, né, glória a Deus, glória a Jesus, né, que bênção, né, então, é isso, e Deus abençoe a todos, né, eu pedi para a Jane fazer essa oração, para a gente finalizar mais esse estudo, e depois retornaremos com o último capítulo aí do livro 28, do capítulo 28 do livro de Atos, né, o Paulo vai em Malta ainda vai acontecer algumas coisas, né? A jornada em Malta ainda não acabou, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Jane, você vai orar? Sou eu, Renato, que vou fazer a oração. Amém. Pode ficar à vontade, Tiago. Paz do Senhor para todos. Obrigado pela oportunidade. Senhor, Deus querido, grandioso, fiel, obrigado por essa oportunidade, ter acesso à sua palavra. Eu hoje estou especialmente abalado porque estou com 2 tios meus hospitalizados, com problemas de saúde, mas sempre na fé em Jesus, a gente pede que Deus, Jesus o fiel, o curador, o consolador, pode interceder pela cura deles. Minha sogra que luta ainda na UTI, mas vai para o quarto do hospital hoje. Meu Deus, ajuda, Senhor. Protege, fortalece todos aqueles que precisam nessa hora de tanta necessidade. Eu agradeço pela nossa saúde, pelas nossas condições, por mais que nós não sejamos perseverantes na fé como deveríamos ser, como Paulo foi, enfrentando todas as dificuldades, todas as descrenças, todas as dúvidas, todos os obstáculos que sempre apareciam na frente, e ele de forma espetacular continuava fiel às promessas de Jesus. E é assim que parece todos os dias serem difíceis para a gente, enfrentando a nossa finitude física, os nossos desafios e dificuldades que temos todos os dias. Sempre eu peço, e peço a todos os irmãos que perseverem na fé e na força de Jesus, que é quem pode interceder por nós e nos tirar desse estado de, às vezes, de desânimo. Como Jesus sempre falou, cria bom ânimo e vá em frente. Então eu peço, Deus, nos ajuda, nos protege, nos perdoa pelas nossas fraquezas, nos faz mais fortes, com mais fé, com mais perseverança, para continuarmos trilhando nosso caminho, assim como é a vontade de Deus. Então, gostaria de dar uma boa noite, um bom descanso, que estejamos sempre juntos nessa fé e agradecendo por essas oportunidades de poder compartilhar esse momento maravilhoso, que é a palavra de Deus. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor.